Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Daqui a pouco, logo mais, a bola começa a rolar pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Tem aí o técnico Tite de um lado, Antônio Oliveira do outro. É jogo que o Flamengo precisa e muito dessa vitória. Só que as mudanças que o Tite promete fazer para esse jogo, em termos da formação do Flamengo, o time que o Flamengo vai a campo, as mudanças na escalação vem deixando o torcedor com a pulga atrás da orelha. E com toda a razão, com toda a razão. Eu vou falar sobre isso, trazer aqui todos os detalhes para vocês. Vou falar também sobre conversa internamente, já está sendo articuladas pelo novo sucessor do técnico Tite, hein? A situação do Tite não está nada bem, sabemos disso. A corda pode arrebentar caso de uma derrota do Flamengo para o Corinthians. Torcemos para que isso não aconteça e vou torcer pelo meu Flamengo, não pelo Tite. Eu vou torcer pelo meu Flamengo, porque eu não quero o Flamengo lá embaixo, se complicando na zona de rebaixamento. Vocês já imaginaram isso? Então vou torcer pelo meu Flamengo, independentemente da situação do técnico Tite, tem que ser resolvida. Mas o Flamengo precisa desses 3 pontos, gente. O Flamengo precisa. A situação do Flamengo, nesse momento, só se vê despencando na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, sem contar com a situação que o Flamengo vem vivendo aí na Conmebol Libertadores da América. Situação envolvendo o valor exato que o Flamengo terá que pagar em caso de demissão do técnico Tite, Henrique. Você vai ficar por dentro de tudo. Não é só aqueles 7 milhões lá que foram divulgados, né, no meio da semana não, tá? Tem mais coisa ainda que o Flamengo pode pagar em um valor que eu acho que, cara, é um valor considerado alto, mas que o Flamengo perderia muito mais sendo eliminado possivelmente de uma Copa do Brasil, de uma Copa Libertadores da América, com toda certeza. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês e falar sobre Gabigol, porque tem muita gente aí descendo a lenha no Gabigol, colocando fogo na fogueira, por conta que o Gabigol chegou no CT 2 horas antes, ou melhor, muito antes, né? Mais de 2h30 antes do horário normal do treino. E o Gabigol está sendo criticado por boa parte da imprensa, antes Flamengo, que tem raiva do cara, mas que isso não tem nada a ver o horário de Gabigol com o protesto. Driblou o protesto, driblou o torcedor. Não foi bem assim. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Você vai ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre essa escalação que o técnico Tite promete levar a campo logo mais. O jogo acontece às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no Maracanã. Jogo que será válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Tite promete uma mudança, que eu posso falar assim, uma mudança drástica, né? Torço para que dê certo. Não vou torcer pelo Tite, porque ele continua errando. Enquanto ele não acertar, a minha opinião vai ser essa. Vou torcer pelo meu Flamengo, apoiar pela vitória do Flamengo, sim, para que esses jogadores voltem a jogar um bom futebol, porque eles têm qualidade para isso, só que não estão mostrando dentro de campo. E a mudança que o Tite vai fazer para esse jogo é uma mudança que vem deixando os torcedores do Flamengo preocupados para essa partida. Olha só, o Tite vai mudar, principalmente lá na frente, que o Tite vem sendo muito questionado em relação ao ataque do Flamengo, com jogadores que considerado, né, muito mais velozes do que ele vai levar a campo. Por exemplo, a provável escalação do Flamengo hoje, o Tite promete levar a campo Rossi, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Alan, Gerson, Arrascaeta ou Lohan. O Arrascaeta ainda não está aí 100% confirmado, posso dizer assim, vai para o jogo, foi relacionado, mas ainda é uma dúvida se começa a partida, inicia o jogo como titular, ou se ele vai de Lohan. Lohan pode ser realmente ali uma opção para entrar no lugar de Arrascaeta, já que o Nicolás de la Cruz vai jogar lá atrás de segundo volante,
junto com Alan. Mais à frente, no ataque do Flamengo, é o que vem sendo muito debatido, essa mudança do técnico Tite, que é a situação envolvendo o Gerson sendo escalado para esse jogo como ponta direita. Pode dar certo, Henrique? Pode dar certo, mas é uma dúvida que todo mundo mais ou menos já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? O Gerson vai render? Pode render, mas 90% aí de chance para não render. Aonde ele vai colocar o Gerson hoje? Porque é uma posição que ele tem o Luiz Araújo, que é daquela posição, ponta direita. Ele tem o Matheus Gonçalves, que joga muito bem ali. E ele tem o Gabigol também, que pode fazer muito bem aquela função melhor que o Gerson. Pelo menos essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. O Gabigol é reserva do Pedro, beleza. O Gabigol pode revezar o Pedro, mas tem o Carlinhos, que tem 3 anos de contrato, foi contratado, não mostrou aquela evolução nas primeiras oportunidades que teve, mas é uma contratação que está lá no banco de reservas, esperando a oportunidade dele. Saiu o Pedro, coloca o Carlinhos. O Pedro também não vem bem, né? Vamos ser sinceros, o Pedro não vem bem nas últimas partidas. Nos últimos jogos do Flamengo, o Pedro caiu e muito. Assim como o Gerson, que basicamente, com todo respeito ao Gerson, está morto dentro de campo. Não joga mais nada. E vai para um setor que precisa de velocidade. E o Gerson não tem essa velocidade. Então assim, tem o Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e tem o Gabigol. Para aquela posição que ele vai levar o Gerson, mas ele não consegue tirar o Gerson do time. Vocês entendem? Da mesma forma o Pedro, ele não consegue tirar o Pedro do time. Então é complicado, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Volto a falar, não estou torcendo pelo Tite não, estou torcendo pelo meu Flamengo. Estou torcendo pelo Flamengo, a vitória do Flamengo é o que é mais importante. Não só no Brasileiro, mas também na próxima quarta-feira, que o Flamengo precisa muito da vitória na quarta-feira. Brasileiro é ponto corrido, o Flamengo pode ainda reverter a situação, é longo o campeonato, agora a Libertadores é complicada, porque uma vez saiu, não volta mais. Então precisa muito dessa vitória hoje e na quarta-feira também. Jogo após jogo, cada jogo é uma decisão para o Flamengo. Só que o Flamengo vem muito mal, muito mal. O que vocês acham sobre essa provável escalação do Tite? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se falando sobre Gabigol, ontem aconteceu um protesto no CT do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Logo cedo, volta das 8h30 para 9 horas, já tinha torcedores lá, né, esperando a chegada de jogadores que fizeram o último treino ontem, na verdade. Começou às 9h30 da manhã. Só que antes de iniciar esse protesto no frente do CT do Ninho do Urubu, Gabigol já estava lá no CT. Gabigol já estava lá dentro das dependências do clube de regatas do Flamengo, do CT do Ninho do Urubu. Aí o que acontece? Gabigol chegou antes das 7 horas da manhã nas dependências do CT do Ninho do Urubu. Só que muitos da imprensa barristas, né? Essa imprensa aí barrista que fica aí descendo a lenha no Gabigol, tem raiva do Gabigol, tem isso, aquilo. Gente, Gabigol chega, é um relato que foi apurado, que Gabigol sempre chega, na maioria das vezes, muito antes do horário do início do treino. Gabigol começa, vai lá na academia, começa a treinar, começa a fazer exercício, Gabigol, ele quer buscar a sua melhor forma possível. Gabigol quer realmente melhorar. Não foi a questão de Gabigol driblar a torcida no protesto, não, como muitos vêm falando aí, não, tá? Esses anti-Flamengo que ficam aí descendo a lenha, colocando ainda fogo na fogueira. E eu acredito que se Gabigol tivesse passado lá no meio da torcida, naquele protesto, Gabigol teria sido um dos menos criticados. Eu aposto isso aqui para vocês, tá? Então vamos parar com isso. Gabigol está lá. Olha só, um relato sempre é igual. Em 90% das vezes, Gabigol chega muito cedo ao CT. Em 90% das vezes, não foi só ontem não. Ontem não foi uma exceção. Foi só mais um dia na rotina de Gabigol, que busca melhorar ainda mais sua volta, seu futebol. Tá aí, Gabigol, parabéns pro Gabigol. Tá
uma situação, né, declinada ali, não está bem também, mas torço para que todos eles melhorem, tá? Todos eles melhores. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a situação do Tite, porque hoje Tite perdeu este jogo. A situação do Tite complica. A informação trazida pelo jornalista Fabrício Lopes, lá dos canais Nação VVP, ele trouxe uma informação afirmando que internamente dentro do Flamengo, a diretoria do Flamengo ainda não deu aquele aval, ainda não bateu o martelo pela demissão do técnico Tite, mas que já há conversas internamente com conselheiros do Flamengo para articular um novo nome no mercado, ou seja, um sucessor para o Tite. Caso o Tite não dê liga, caso o Tite não consiga realmente, né, remar esse barco, restaurar o futebol do Flamengo, que ele mesmo, basicamente aí foi ele, porque hoje está pior do que quando o Tite chegou. Não sei o que aconteceu, mas está pior até nos treinos, não está conseguindo mais dar liga. É situação complicada e delicada. E a diretoria do Flamengo já vem articulando conversas internamente com conselheiros para buscar um novo sucessor. Ainda não existe nomes, mas já existe conversa, segundo o jornalista Fabrício Lopes. O que você acha? Realmente, qual seria o nome ideal caso o Tite fosse demitido hoje? Nome ideal para chegar e assumir o Flamengo? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se falando sobre a demissão do Tite, semana passada, no meio dessa semana, surgiu algumas informações, até o All Sport trouxe essa informação, de que o Flamengo, caso demitisse o técnico Tite, teria que desembolsar 7 milhões de reais. 7 milhões de reais seria o valor da multa de Tite até o final do ano, equivalente aí o salário dele até o final do ano, junto com toda a sua comissão técnica, mas não é bem assim. 7 milhões de reais é só o valor da demissão do Tite, mas tem os integrantes da comissão técnica, totalizando tudo, dá um total de quase 16 milhões de reais. É uma boa grana? É uma boa grana, né? Ah, mas não é nada pro Flamengo, você vai pegar, vai rasgar assim 16 milhões? É isso. Mas enfim, olha só, a multa do técnico Tite, em caso de demissão, é de cerca de 15,5 milhões de reais, quase 16 milhões de reais. O treinador e seus auxiliares receberiam valor equivalente ao pagamento de seus salários em contrato até dezembro de 2024. Flamengo também teria que pagar o 13º e férias para a comissão. Então tá aí, o que vocês acham? Mas o Flamengo poderia arrecadar muito mais, né? Realmente em caso de uma permanência, uma continuidade na Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e quem sabe terminando aí como campeão do Brasileiro. Porque elenco tem para isso. O Flamengo poderia faturar muito mais do que essa multa do Tite. Agora o negócio está complicado, né? A situação está complicada. Se o Tite for demitido hoje, coloca o Felipe Luiz amanhã para assumir o principal do Flamengo. Na quarta-feira já tem uma bola de fogo pro Felipe Luiz, vencendo o jogo. Show de bola. Mas tem que torcer pro Palestino perder. Ao menos o Flamengo ganhar os 2 próximos jogos contra o Bolívia, agora na quarta-feira, no dia 28, contra o Milionários. Torcer para o Palestino perder um desses 2 jogos, para se classificar no segundo do grupo. Então é complicada a situação do Flamengo, principalmente na Copa Libertadores da América. Mas você pagaria os 16 milhões ao Tite junto com sua comissão técnica e mandaria o Tite embora? Ou tentaria aí para ver se o Tite consegue reverter a situação? Mas a situação internamente segue delicada. E é claro que a gente vai seguir focado com tudo para deixar vocês sempre muito bem informados, mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? De agora foi isso, eu vou seguir ligadaço nas informações do nosso Mengão queridão. Daqui a pouco tem Flamengo, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.